Oi, eu sou o Lino e essa é minha amiga Solange. A gente se conhece há 13 anos já, né, Solange? 13 anos. Bom, a gente se conheceu numa sala de aula. Desde 2001 que a gente tem um relacionamento, né? Eu sou casada com o Sérgio desde 2004 que a gente estamos juntos, onde eu sou soropositiva. Ele, graças a Deus, não foi infectado. Então aconteceu e estamos juntos. Bem, meu nome é Samir e desde os 20 anos de idade, em 2005, eu vivo com HIV. Meu nome é Everton, eu tenho 17 anos. Eu descobri que eu sou soropositivo há mais ou menos 4 anos. Sou soro positivo desde 96. Sou soropositiva desde 93, tenho 35 anos, né? Bom, eu me descobri soropositiva em 1993, né? Depois que meu marido faleceu. Minha vida com HIV começou em 96, na verdade, quando eu me descobri portador. A minha história começou em 99, quando eu comecei a ficar doente, tendo crise seguida de pneumonia. Na época foi muito difícil para mim, porque eu fiquei sozinha, tive que enfrentar tudo, uma vida difícil. Eu me lembro que eu tinha saído do meu último emprego e eu fui fazer uma bateria de exames. Eu resolvi fazer essa bateria de exames e eu me lembro que no hospital local onde eu fui fazer os exames, me perguntaram se eu tinha interesse ou se eu me incomodava de fazer o exame do HIV. Aí eu permiti, ele colheu meu sangue. Aí depois de 2 meses deu o diagnóstico que eu era HIV positivo. Eu não tive revolta com a AIDS, inclusive quando descobri que eu estava com AIDS, foi um alívio, porque eu já estava pesando 42 quilos. Bom, meu diagnóstico aconteceu com apenas 2 meses de casada. Meu marido, nós tínhamos casado em junho e em setembro ele foi diagnosticado com AIDS. Neste contexto, 2 meses de casada, minha vida mudou e mudou mesmo. Inclusive mudou radicalmente pelo fato de que eu ter que aceitar, além de uma viuvez, aceitar uma sorologia positiva. E a minha vida mudou assim totalmente. Eu tinha 3 anos de casada, tinha planos assim fantásticos para minha vida e para a vida dele, né? E daí para cá, aí ele veio a falecer. E aí em seguida eu fiz o exame e o diagnóstico foi positivo também. Então, junto com a perda do meu marido, eu tive mais essa perda, porque naquele momento você fica sem chão. Na hora, eu não senti nada e a partir do momento em que ele me mostrou o exame, eu também não ouvi nada. E eu custei a dar conta, porque na época eu não tinha tanta informação, eu tive depressão, tentei suicídio. Quando eu peguei o meu diagnóstico de soro positivo, a imagem que me veio à cabeça foi uma cortina sendo fechada para o futuro. Eu não consegui ver além. Naquele primeiro momento, meus planos de vida, eles se fecharam. Eu paralisei meus planos, comecei a pensar que não haveria necessidade, não teria como realizá-los. Foi até que em 2005, por causa do uso excessivo de droga e álcool, eu me tornei morador de rua. E nesse período eu adoeci quando eu desenvolvi a doença AIDS. Foi desenvolvendo, eu descobri as doenças oportunistas, que foi tuberculose, a neurotoxoplasmose, uma anemia profunda e pneumonia. Na minha quinta meningite, eu perdi a visão, a audição, o olfato, o paladar. Eu estava com uma pneumonia grave, fiquei praticamente 1 ano em cama, porque quando eu percebi o exame, já doente, entrei em depressão, eu morava sozinho, estava desempregado. Porque eu achei que eu já ia morrer, dali a pouco eu já ia morrer. Me isolei e aí entrei em depressão total. E na época eu contei só para minha família, já juntei todo mundo de uma vez numa sala e falei para todo mundo, sou soro positivo, tô com AIDS, que na época a gente não falava HIV, falava tô com AIDS. E ficou aquela história de não contar para a família. Mas o dia que eu consegui meter o pé no balde, ninguém paga minhas contas, vou contar tudo para a família. Contei. Aí tirei o peso do mundo das costas. A diretora da minha escola sabe que eu tenho alguns professores que sabem que minha mãe deixou aberto. Quando eu revelei para minha família, isso foi
bem depois de quando eu adquiri o HIV, na verdade. Porque quando eu descobri, eu não contei nada, não. Aí começou a rolar um desacerto com minha mãe e eu tive que sair de casa. Foi a rejeição familiar que eu sofri muito por causa de eu ser portador. Eu não tive nenhum cuidado da minha família no momento da doença, né? Porque eles tinham medo de colocar eu dentro de casa, porque eu estava doente, eu ia passar para todo mundo dentro de casa. A minha mãe, muitas vezes que eu tinha ido na casa dela no começo, ela tirava sabonete, toalha de banho, não pegava meu filho, então eu sofri muito. Eu sofri muito preconceito na época que eu estava doente. E eu vi o silêncio das pessoas a me olharem. Aquele medo de chegar perto da pessoa que está doente. Será que eu toco? Será que eu não toco? Será que está saindo pelos poros? Será que não está? Foi muitas pessoas lá em casa e uma mulher queria que eu desse de mamar meu filho, porque o leite estava vindo. Eu falei que eu não ia dar, e aí eu gritei, não, eu não vou dar não, que sou aidética. Eu já não sabia nada mesmo no começo, falei que já era uma aidética. Ela jogou meu filho em cima da cama com 3 dias de nascido, quase matou meu filho. Já se tem o preconceito porque é homossexual. Fala, ai, desculpe a expressão, mas a expressão popular é essa bicha, e além de bicha, é doente. Eu falei, pai, eu sou HIV positivo. E a primeira pergunta que ele me fez foi: mas foi com homem ou com mulher que você contraiu? Eu falei, foi com uma mulher. Ah, sim. E você está bem? Porque era uma doença de travesti, de drogado, de prostituta. E ainda cheguei a ouvir isso de alguém da minha família. Pô, mas ela tá com doença de travesti, de prostituta. E isso, assim, na época acabou comigo, né? Porque realmente eu me sentia uma pessoa, a última das pessoas. Aí bastou um saber para todo mundo saber. Aí o negócio estourou, os vizinhos começaram a reclamar da minha mãe lá, falar, ó, seu filho tem AIDS, isso, aquilo, ele vai morrer. E eu me lembro que teve pessoas que chegaram para minha mãe, na época, e disseram, olha, vá se conformando, porque ele vai durar 20 dias e já vai fazer 9 anos. Bom, eu já tenho 12 anos já de HIV, né? O pessoal, a gente costuma brincar entre a gente que nós somos HIV velho, ou os jurássicos, né, já do HIV, e a Solange também é, não é porque ela tá bonitinha assim não, que ela não é jurássica também, ela também é sim. E hoje tem 11 anos e eu ainda não tomo coquetel do HIV. Eu nunca tive uma infecção oportunista, eu nunca, nesses 9 anos, eu nem gripe eu não peguei. Porque, na realidade, eu só tenho vírus até hoje. Tenho 16 anos de diagnóstico e não desenvolvi nenhuma doença, nenhuma infecção oportunista, né? Mas preconceito de levar nome, de apanhar na rua, de você sair correndo, isso a gente passa, infelizmente a gente vai ter que passar. Até não mudar a mentalidade de uma sociedade que vive, uma sociedade que vivemos, é uma sociedade hipócrita, infelizmente, né, onde se cultivam valores que a gente não sabe até quando vai esses valores. O estigma criado nos anos 80 ainda é muito presente, então eu sabia que eu precisava ter muito cuidado para contar para minha família. Normalmente quando você fala que tem HIV, elas costumam desaparecer, sumir. O problema é de como foi divulgada a AIDS. Graças a Deus isso está mudando, aos poucos a gente vai conseguindo derrubar esses preconceitos e esclarecer a população, na verdade, do que é viver com HIV/AIDS, o que é o HIV, como pega, como não pega. Hoje eu reconheço que foi falta de informação e é falta de informação. E sim, eu falo desse episódio por ser relevante, para demonstrar o estigma, mas meu pai ele é muito carinhoso comigo, ele cuida muito bem de mim também. Apesar dele ter um pouco de dificuldade, um pouco de medo, receio quanto ao HIV, mas ele cuida muito bem de mim. Mais uns tempos atrás, eu dei período de depressão, por isso que eu tenho uma perca de memória muito grande, a quando meu filho cuida de mim. É que eu tive esta sorte, eu tive este apoio da minha família. Inclusive me surpreendi com um dos meus irmãos, que eu achava que ele é quem iria de repente se assustar, iria se afastar de mim, iria me ignorar um pouco, mas não, ele foi quem mais me surpreendeu, que ele falou, tá, e daí? Não muda nada para mim isso, você continua sendo meu irmão, continua sendo meu amigo, né? Quem tem que se cuidar agora é você. E daí também fui sair do quadro de depressão e já voltei a ter contato normal com elas. E aquele momento que eu passei a ter contato normal com elas também já voltaram a ficar mais felizes, porque
Durante muito tempo eu não dei atenção para elas, eu não queria conversar, eu não queria brincar, eu não dei atenção, assim, eu larguei, eu deixei tudo de mão, eu pensei só no meu mundo. Realmente no momento que a gente tomou conhecimento, a gente entrou um pouco em desespero, porque ninguém quer perder a mãe, né? Mas nós demos todo o apoio a ela, né? Nós não tivemos nenhum preconceito a respeito disso, né? A gente tentou o máximo ajudar ela, a gente saía junto com ela, para todo mundo ver que a gente não tinha vergonha dela, não tinha nada. No primeiro momento, eu me afastei da minha família, dos meus amigos, não queria ter nenhuma relação, ou sexual, ou afetiva, porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de ter contraído o HIV. E daí eu comecei a pensar, o que eu faço agora? Porque eu sou diferente de todo mundo. E parecia que eu era o vírus HIV, como se fosse uma forma de um vírus ambulante. Então, todo mundo que olhar para a gente, a primeira coisa que vai ver escrito assim no nosso rosto: sou HIV positivo, ou tenho AIDS, ou estou doente. É a pessoa achar que ele é diferente. Preconceito também, às vezes, parte da própria pessoa que, do soro positivo, por exemplo, ele pode achar que ele está sendo vítima de preconceito. Porque o próprio preconceito, a gente tem que bater de frente com o nosso próprio preconceito. Porque o primeiro preconceito está na gente. E eu tinha medo de olhar no espelho. Eu fiquei quase um ano sem me olhar no espelho. Aí um dia eu peguei, fui no banheiro, me encarei. Olhei no espelho, vi, eu realmente não estava com uma aparência muito boa, mas eu falei, não, eu não vou ficar pro resto da vida assim, dando trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Eu procurei imediatamente procurar atividades que não me excluísse, porque eu também não poderia me sentir culpado e achar que a minha vida tinha terminado por conta disso. Foi aí que eu conheci realmente o tratamento do HIV, que eu passei por uma casa de apoio, eu fiquei 3 anos numa casa de apoio. Foi a minha recuperação acontecendo, foi a partir desse momento que eu comecei o cuidado ao trabalho com as pessoas portadoras do vírus HIV. E eu comecei a trabalhar no Viver como voluntário, igual eu trabalhava no CTR, que era monitor de pediatria, que até hoje eu trabalho, já tem 2 anos que eu trabalho voluntário aqui no CTR como monitor de pediatria. Eu aprendi a profissão de cabeleireiro com a minha mãe, trabalhei 4 anos com ela, depois aquilo não era minha praia, eu não estava gostando, aí eu fui pintar quadro por conta, eu fui buscando e fui perguntando para as pessoas o que eu podia fazer, o que eu não podia, onde eu podia me sentir útil. Eu dedico minha vida toda aqui no Grupo Viver às pessoas que frequentam essa casa. Isso aí é minha ação total. Isso aí me consome o dia inteiro. O dia inteiro, final de semana, tira noite de sono, tira tempo de lazer, não tem dinheiro para fazer nada, mas eu tô fazendo feliz porque eu gosto. Eu acho que eu progredi bastante nesses últimos meses, porque trabalhando assim eu pude não só me ver que eu só tenho problema, mas eu pude ver também que as pessoas têm problemas. Que não é simplesmente você pegar o seu diagnóstico, dizer, sou doente, minha vida está acabada e eu vou para minha casa esperar o mundo acabar. Porque quando você é rebelde sem causa, não faz sentido mesmo não. Né? Você, eu vou escutar rock, fazer isso aqui lá porque eu não gosto do mundo. Isso aí não vai mudar nada não. Agora se você não gosta do mundo, se está a fim de mudar, vai fazer as coisas então e para de ficar reclamando. Uma coisa que a gente aprende quando tem uma doença crônica é ter mais consciência social. Olha, o dia inteiro, até quando eu vejo a pessoa jogando papel na rua, eu falo assim, tem lixeira ali, velho. Então as pequenas coisas, se você tiver um pouco de disposição para chamar a atenção, tentar fazer as coisas certas, isso aí é um pouco de disposição que você tem que ter. Essa força minha é esse desejo de fazer as coisas melhor para todos os meninos que eu trabalho hoje, para serviço, para várias empresas, para prefeitura. Eu imagino que eles são um José Lúcio no passado que precisava de alguém. Então eu me vejo neles e me realizo todos os dias. Hoje eu sei com clareza o que eu quero para a minha vida, a militância, o protagonismo juvenil. Eu quero transformar, eu quero que pessoas que tenham HIV no Brasil, onde é que elas estejam, que elas possam ter uma condição de vida melhor. E é isso que a gente procura passar hoje para as outras pessoas que estão chegando agora, estão se descobrindo agora com a sorologia, né? A importância da qualidade das nossas vidas e a descoberta que de repente não é o fim quando a gente se descobre o HIV como a gente pensa no começo. Eu gostaria de dizer ao casal, ambas partes, quem for soro positivo,
que a relação é totalmente normal, usando preservativo. Não tem preconceito nenhum, não tem, como é que se pode dizer, distinguir como é que é a pessoa. Só quem sabe é quem está vivendo. Então, se a gente quer viver com a pessoa, a gente tem que correr atrás, tentar manter-se vivo, se cuidando. As pessoas acham que tem que ser soro positivo com soro positivo. Soro discordante não existe, entendeu? Mas é tanto que tá aí a nossa relação que dura há mais de 8 anos. O fato de gostar de uma pessoa é indiferentemente da questão da sorologia. E assim, tô aqui, tô tranquila e tô disponível para outros relacionamentos que aparecerem que realmente convenham a gente se relacionar, porque sou soro positivo, mas sou feliz, gente, e quero continuar sendo feliz, tá? Hoje eu me sinto uma pessoa bem mais madura, bem mais sensata, penso muito na minha qualidade de vida e na qualidade das minhas relações e, inclusive, penso mais no meu bem-estar, tanto físico como afetivo, como mental. E, na verdade, a gente não vive com HIV, né? Ele que vive com a gente, na verdade. Porque se eu tivesse morrido, ele também estaria morto. Hoje eu trabalho, tenho uma vida muito tranquila, eu danço, tenho netos, bisnetos e hoje eu posso aparecer em qualquer lugar e falar, eu tô viva. Hoje, assim, eu me sinto uma pessoa totalmente renovada, a minha família voltou a conviver comigo direitinho e penso no futuro de estudar, formar e ver meu filho formado também e viver cada dia mais feliz. Aliás, eu digo isso para muita gente, que no meu caso, eu consegui entender, depois de muito tempo, de muito trabalho, que a notícia de ser portador do vírus HIV é nada mais, nada menos do que você trabalhar uma situação nova. Uma dificuldade que você pode, com a ajuda das pessoas e com o carinho das pessoas, principalmente dos familiares e dos amigos, você pode transformar aquilo que era uma dificuldade numa facilidade. E é o que eu venho fazendo com a minha vida. Hoje eu assumo que eu sou. Claramente. Com preconceito, sem preconceito, eu vou viver. Os incomodados, me desculpem, né? Eu estou aqui, sou mais um no meio da multidão, mas eu vim para fazer a diferença. Quando a AIDS surgiu, ao invés de encarar a síndrome como problema de saúde pública, foi mais fácil criar um gueto moral, discriminar pessoas, distribuir culpas, isolar homens e mulheres pelo preconceito. Homens e mulheres que atravessam todos os dramas existenciais em busca de caminhos para seguir vivendo, quando tudo parece levar ao fim, surge uma chance de recomeçar. Contrariando o mundo perfeito que tentamos criar, o homem se reinventa quando substitui o pulsar dos relógios pelo bater do coração, passando a marcar seu tempo pela solidariedade e pelo afeto, ingredientes poderosos contra o preconceito. Todas essas pessoas que vimos aqui certamente tiveram suas noites escuras, mas souberam amanhecer prontas para o sol de mais um dia. E sabem que os dias viram semanas, que viram meses, que viram anos, que viram décadas, que viram séculos. E que qualquer tempo se constrói apostando na vida.